Boa noite. 22 de outubro de 2024, terça-feira. Veja agora os destaques desta edição. Secretário de Infraestrutura da capital nega suspensão do programa Asfalta Rio Branco. Energisa explica instabilidade na distribuição de energia elétrica. Mapa do Trabalho, Observatório Nacional da Indústria, aponta quais áreas são prioritárias para o mercado de trabalho. Operação policial em Plácido de Castro, na fronteira com a Bolívia, termina com 4 assaltantes mortos. Começa agora o Gazeta em Manchete. Secretário de Infraestrutura de Rio Branco negou que o programa Asfalta Rio Branco tenha sido suspenso. Diante de tantas reclamações do programa Asfalta Rio Branco, foi noticiado por sites locais que o programa estava suspenso e, por isso, muitas obras não foram concluídas, deixando a rua pior do que estava antes. O secretário de Infraestrutura de Rio Branco negou que os serviços do programa estejam parados. Segundo Cid Ferreira, a chuva fez com que algumas obras ficassem atrasadas, porque não dá para trabalhar com o solo encharcado. E explicou ainda que o programa Asfalta Rio Branco não é apenas para tapar buraco nas pistas. A prefeitura, dependendo da demanda, está atuando na reconstrução de bueiros, calçadas, meio-fio e drenagem de água. Isso deixa a obra mais demorada, mas onde os serviços começaram, vão continuar. As obras da Prefeitura de Rio Branco continuam trabalhando, continuam em pleno vapor, naturalmente de acordo com a situação climática. Se está chovendo, não tem como trabalhar, né? Se trabalhar, você joga material fora, você tem prejuízo. Então, estamos trabalhando de acordo com o período. O Asfalta Rio Branco, saiu muita conversa fiada, dizendo que tinha parado. O Asfalta não parou, o Asfalta Rio Branco não parou. O Asfalta Rio Branco é um programa que contempla várias atividades dentro dele. Apesar de ter recebido 140 milhões de reais em empréstimo para a recuperação de ruas, a prefeitura alega que esse valor é muito pequeno diante dos problemas enfrentados pela cidade. Os locais que estão sendo recuperados seguem uma linha de prioridades. As primeiras são ruas com corredores dos coletivos, depois das escolas e unidades de saúde. As ruas de Rio Branco estão tão destruídas que, para a prefeitura conseguir melhorar todas, seria necessário R$1 bilhão. Com o recurso que tem, a prefeitura preparou um cronograma que chega em todas as regionais e com a garantia que, mesmo no período de chuvas, os serviços não vão parar. Governo do Acre lança uma plataforma do servidor com o objetivo de modernizar e unificar serviços públicos em um mesmo ambiente virtual. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, lançou nesta terça-feira a nova plataforma do servidor, um sistema digital que centraliza todos os serviços de gestão e dados funcionais dos servidores públicos estaduais em um único ambiente online. O lançamento faz parte das comemorações do Dia do Servidor, celebrado em 28 de outubro. Mais de 50 mil servidores ativos e inativos poderão acessar o sistema operacional. Além de ele não precisar acessar outros sites para pegar essas informações, algumas informações ele precisava também ir no RH, inclusive da SEAD, para pegar esse tipo de informação. Hoje ele vai ter acesso em um único local a todos esses serviços. Não vai precisar se locomover mais para a Secretaria de Administração, não vai precisar locomover mais para o RH da sua instituição. Então ele vai ter todos esses serviços, como a gente fala, na palma da sua mão. Com a plataforma, os servidores poderão acessar serviços como contra-cheques, informações funcionais, ponto web, webmail e o diário oficial, além de notícias do governo. A ferramenta, desenvolvida em parceria com equipes de tecnologia e outros órgãos estaduais, visa otimizar a gestão de dados, trazendo mais eficiência e agilidade para os servidores.
Um processo inovador. Hoje nós temos uma plataforma única de gestão e serviço e isso que está sendo entregue hoje é a área de trabalho do servidor. Então é um espaço onde o servidor vai ter acesso a diversas ferramentas de forma simplificada, de forma moderna, para realizar a gestão dos seus processos administrativos, a gestão da sua correspondência eletrônica, a gestão do atendimento aos serviços demandados pela população, num local simplificado, onde ele vai poder dar o retorno para a sociedade das demandas que são feitas pelo formato digital e os demais processos administrativos. A plataforma do servidor já está disponível por meio do endereço https://acl.ac.gov.br/login/servidor e, segundo o governo, faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização dos serviços públicos do Estado. O objetivo é, em breve, lançar também uma versão em aplicativo para celulares, prevista para o primeiro trimestre de 2025, ampliando ainda mais o acesso e a praticidade para os servidores. Mesmo com entendimento do Ministério Público do Estado e do Ministério Público Federal de que a proibição de crianças e adolescentes em evento da Semana da Diversidade é matéria que não cabe à Câmara de Vereadores de Rio Branco legislar, o líder do prefeito vai colocar a matéria em pauta. Durante a audiência pública realizada na sexta-feira passada, os Ministérios Públicos Estadual e Federal se posicionaram contra o projeto de lei que proíbe a permanência de crianças durante a parada GLBTQI+. O evento em Rio Branco está marcado para o mês de novembro. O autor do PL, vereador João Marcos Luz, justifica o projeto, alegando que durante a parada as crianças vão encontrar cenas onde adultos estão fazendo movimentos de conotação sexual. Tem ainda drogas e bebidas alcoólicas. Para o parlamentar, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que crianças estejam nesses ambientes. Mas para os representantes dos Ministérios Públicos, a matéria do vereador é inconstitucional. Mesmo alertado, o parlamentar vai colocar a matéria em pauta para votação. O texto está sob apreciação do jurídico da Câmara e, se não tiver objeções, será colocado para votação. Projeto que proíbe a participação de crianças na parada gay, o Ministério Público está dizendo que é inconstitucional, mas nós temos parecer favorável em outras prefeituras do Brasil. Então, eu, como relator do projeto, estamos construindo juridicamente um parecer favorável. Só quem pode dizer que é algo inconstitucional de forma definitiva é o Supremo Tribunal Federal. Então, até lá, há essa discussão. Esse projeto é de interesse da cidade de Rio Branco, ele acontece em via pública e nós podemos legislar sim. Esse é o entendimento meu. O procurador da República disse que, se a Câmara aprovar a matéria, o Ministério Público Federal vai ingressar ações na Justiça para impedir que a norma vire uma lei. O prefeito também será notificado para não sancionar a matéria. O Ministério Público Federal no Acre vai representar para a Procuradoria-Geral de Justiça no Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral da República, que são os entes legitimados para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Outro projeto que fez parte da discussão da audiência pública do dia 18 foi a criação de um conselho LGBTQIA+. A Prefeitura enviou a matéria à Câmara depois de um requerimento do Ministério Público Estadual. Nesse primeiro momento, segundo o vereador João Marcos Luz, a matéria será retirada de pauta. A ideia é criar uma comissão de direitos humanos que vai agregar os direitos LGBT. Projeto de emenda constitucional para proibir ministros do Supremo Tribunal Federal no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, já tem o número de assinaturas suficientes para avançar no Senado. O autor da proposta nega qualquer tipo de retaliação. O senador Márcio Bittar conseguiu as assinaturas necessárias para avançar com a proposta de emenda constitucional de sua autoria, que proíbe ministros do Supremo Tribunal Federal de exercerem mandatos no colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Bittar, o número de assinaturas ultrapassou as 27 necessárias, e na Comissão de Constituição e Justiça, o texto deve tramitar com facilidade. Quero aqui comemorar com vocês e agradecer quase 30 senadores da República. Em menos de uma semana, assinaram a nossa PEC, o que dá direito a que ela comece a tramitar. E o presidente da CCJ
se comprometeu de colocar a PEC para andar. Trata-se de a correção de um descuido, né? O direito diz que quando você perde uma causa em instâncias inferiores, você tem o direito de recorrer. Mas claro e evidente que você espera que ao recorrer um outro ministro irá analisar o seu caso, uma outra visão, é uma outra oportunidade. É como eu disse no plenário, se você tem um laudo de um médico e você quer uma outra opinião, você vai procurar outro médico e não o mesmo, porque a opinião vai ser provavelmente a mesma. Inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos já prevê assim. E não adianta mudar o nome da instituição, TSE para o STF, se for a mesma pessoa. Então agora nós vamos tramitar, não é uma PEC contra ninguém, é a favor do aperfeiçoamento. Não é possível que você perca uma causa no TSE, recorra para o STF, correndo o risco de estar lá a mesma pessoa que já te julgou. Atualmente o TSE é integrado por 7 magistrados, sendo 3 do STF, 3 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados pela Suprema Corte. Os 2 últimos, caso a PEC seja aprovada, deixarão de ser indicados por magistrados do STF e passarão a ser indicados por meio de uma lista tríplice enviada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao Planalto. Além disso, o texto estabelece que 4 cadeiras seriam ocupadas por juízes indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. As 2 vagas destinadas ao STJ seriam mantidas. Governo do Acre cria Bolsa Qualificação como um recurso para remunerar 8 mil servidores da saúde, com 30 milhões de reais. No orçamento do Estado de 2024, aprovado no ano passado, estava previsto o repasse de 30 milhões de reais para os servidores da saúde. Quando aprovaram a emenda à LOA, os deputados não verificaram como esse dinheiro seria fracionado entre os trabalhadores. Como estamos a pouco mais de 2 meses para o fim do ano, esse dinheiro precisa ser repassado à categoria, para não correr o risco de impedimento de pagamento para o ano que vem. O problema é que a lei proíbe passar no salário dos servidores. Isso contaria como remuneração e o Estado aumentaria ainda mais o gasto com o pessoal. Também não pode passar em forma de auxílio-saúde. O jeito foi criar uma Bolsa Qualificação. Assim, os 8 mil servidores que trabalham na saúde vão dividir os 30 milhões de reais. O governo, então, propôs-se pagar isso como verba indenizatória através do Bolsa Qualificação. Só que não existe ainda o Bolsa Qualificação, por isso que o governo mandou hoje a criação do Bolsa Qualificação para a saúde. A gente aprovando hoje, eu acredito muito que todos os parlamentares vão aprovar, já se manifestaram, está criada a Bolsa e aí o pagamento vem normal para os servidores desses 30 milhões. Por unanimidade, os deputados aprovaram matéria durante a sessão desta terça-feira, criando a Bolsa Qualificação. Após o governo sancionar a matéria, cada um dos 8 mil trabalhadores da saúde vai receber cerca de R$ 3.700. O Estado já deve repassar esse dinheiro no dia 31 de outubro, uma grana que chega em boa hora. E essa lei ela precisa existir, então ela está vindo hoje, já chegou, né, tá nas comissões, para que possa ser aprovada e assim regularize toda essa situação desse pagamento para o servidor. E logo após o intervalo, o Mapa do Trabalho aponta quais áreas a educação técnica deve priorizar para os próximos 2 anos. Voltamos já com os detalhes. A cada 2 anos, o Observatório Nacional da Indústria publica o Mapa do Trabalho Industrial. É uma referência importante porque, com ela, as escolas técnicas direcionam os cursos que serão ofertados para os próximos 2 anos e, assim, vão consolidando as tendências que as empresas exigem. E isso merece atenção, sobretudo dos estudantes. Ingressar no mercado de trabalho com estabilidade profissional. Esse é um dos maiores desafios que o trabalhador enfrenta. A dúvida também gira em torno de qual ramo seguir. O mercado vive de inovações e o perfil do profissional muda a todo momento. Para nortear o segmento industrial, a cada 2 anos, o Observatório Nacional da Indústria publica o Mapa do Trabalho Industrial.
E é com base nessas informações que o Senai direciona os cursos profissionalizantes que serão oferecidos. O mapa do trabalho industrial, ele é um direcionador para o Senai, né? Ele tem uma metodologia própria, né? Ele avalia nos próximos anos, a gente está discutindo aí os próximos 2, 3 anos, né, as necessidades das profissões no Acre. Então, o mapa ele tem um indicador de um crescimento econômico. Então, um crescimento econômico então, demanda novos profissionais e aí um olhar também para as inovações e as tecnologias. Segundo o último levantamento divulgado, o Acre precisa qualificar neste setor até 2027 cerca de 23 mil profissionais, sendo 4 mil trabalhadores com uma nova formação e 19 mil com treinamento para a atualização das competências. Dentro da indústria, as áreas com a maior demanda por novos profissionais serão a de logística e transporte, com oportunidades para técnicos de controle da produção, motoristas de veículos de cargas, almoxarifes e armazenistas. Na construção, terá mercado para profissionais na operação de máquinas de terraplanagem, ajudantes de obras civis, trabalhadores de estruturas de alvenaria e fundações. No setor de alimentos e bebidas, a demanda será para trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos, padeiros e confeiteiros e operadores de equipamentos na fabricação. O setor de manutenção e reparação irá precisar de mecânicos de manutenção de veículos automotores, de máquinas industriais e de eletricistas de manutenção eletroeletrônica. Para serviços gerais, as vagas serão direcionadas para trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações, nos serviços de coletas de resíduos, de limpeza e de conservação das áreas públicas. E para boa parte dessas formações, já existe curso profissionalizante disponível no mercado. Nós lançamos um curso que é Internet das Coisas, né? Essa relação que tem de uma rede de comunicação entre equipamentos. Então, ele depende muito também da infraestrutura e do profissional. Mas daqui a pouco a infraestrutura está pronta e a gente precisa desse profissional. Então, o Senai ele está preparado para isso e o mapa do trabalho é um grande balizador para as nossas infraestruturas, a formação dos professores, os seus técnicos e colocar isso à disposição da sociedade. Entre os investimentos realizados pelo Senai está o de treinamento constante dos profissionais. Esse grupo de professores está concluindo o curso de Indústria 4.0. Eles serão multiplicadores internos do conhecimento para, em breve, estarem em sala de aula capacitando novos alunos. O Senai tem um programa de capacitação permanente, onde ele busca sempre estar capacitando nossos docentes e técnicos para atuar junto com nossos alunos. Então, o Senai sai sempre na frente, buscando as novas tecnologias e repassando aos nossos alunos. Emily Lima já trabalha no ramo automobilístico. Com a chegada do mercado dos carros elétricos, sabe que precisa acompanhar a tendência se não quiser ficar de fora do mercado de trabalho. A gente tem que se capacitar antes mesmo, né, disso entrar no mercado de trabalho, porque mais para frente o mercado vai exigir que o profissional tenha esse conhecimento. Então é importante sim. Aí você já vai estar pronta. Com certeza, está alisada. Uma das reclamações mais rotineiras na vida do morador de Rio Branco tem sido a instabilidade da energia elétrica. Qual é a justificativa para isso? A Josiane Costa, do Boa Vista, bairro Sobral, disse: todo dia está tendo queda de energia. O Samuel, da Vila Ivonete, escreveu: teve um pico de energia aqui às 11h45. A Alzira, do Vila Betel, disse: vim reclamar da luz que sempre está faltando às 11 e às 18 horas no bairro Vila Betel. Essas são apenas algumas das inúmeras mensagens recebidas pela produção da TV Gazeta reclamando quanto às condições do fornecimento de energia elétrica e até mesmo a falta dela em alguns locais. Procuramos a Energisa para sabermos o que está causando esta instabilidade. E, de acordo com o gerente do Departamento de Operação da empresa no Acre, André Amarante, os temporais e vendavais estão causando estes problemas, mesmo que ocorra longe daqui,
uma vez que todo o sistema está interligado. A gente tem um sistema, né? O sistema brasileiro ele é todo interligado. Então, o sistema nosso, Acre, ele é interligado em Rondônia, de Rondônia ao restante do país. O que ocorre? Em função dos temporais, né, das chuvas, ventos que a gente tem tido agora nessa época do ano, a gente tem tido muito desarme das linhas de transmissão, né, que não são responsabilidade da Energisa e que abastecem os nossos clientes. Qualquer desligamento na linha de transmissão, ele vai impactar a nossa distribuição de energia. André também fala dos planos de contingência realizados pela empresa para mitigar esses eventos. Nós tivemos 2 eventos de contingência, né, de temporal, um no final de semana passado e um agora nesse final de semana, e aí a Energisa atua com um plano de contingência robusto, né? Ele prevê ações imediatas, né, como ampliação de equipes, ampliação de viaturas, para atender o cliente de forma mais rápida e tentar, né, mitigar aí os impactos. A Energisa também orienta aos consumidores não deixarem de entrar em contato com a empresa em determinadas ocorrências. Mesmo que alguém já tenha ligado, quanto mais ocorrências forem registradas, mais rápido o atendimento pode acontecer. O presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Acre, Ivan de Carvalho, diz estar acompanhando passo a passo toda a situação e que tudo está normal quanto às obrigações de cada setor para manter o serviço funcionando. Nós do Conselho de Consumidores de Energia estamos acompanhando passo a passo esses problemas, né, ocasionados pelos vendavais, pelos temporais que vêm atingindo a nossa cidade desde a última quarta-feira, precisamente aí dia 15, dia 14, e nós, no momento, ainda não notamos nada de anormal com relação ao dever de casa, que é o que o Grupo Energisa deve fazer para dar assistência aos consumidores. Sabemos que cada um deve fazer o seu papel, né? O Corpo de Bombeiros é avaliar realmente o risco que essas árvores oferecem, e a Prefeitura fazer o seu papel, que é de poda e retirada, e a Energisa também, né, garantir com que a fiação não cause nenhum dano, nenhum curto-circuito para a comunidade. Isso estão fazendo, nós estamos acompanhando passo a passo, as religações elas não estão passando de 24 horas, de 48 horas, mas se sabe que a previsão de vir mais vendaval, mais temporal aí pela frente. E ainda nesta edição, 4 homens são mortos em uma operação policial na fronteira com a Bolívia, em Plácido de Castro. Os detalhes em instantes. Quatro homens são mortos pela Polícia Militar depois de fazerem uma família refém em Plácido de Castro. Eles queriam roubar a caminhonete para, provavelmente, fazer a clássica troca por cocaína na Bolívia. O grupo já tinha até construído uma ponte improvisada para atravessar o veículo para o outro lado da fronteira. Mas a polícia estava atenta a toda a movimentação. Na madrugada de terça-feira, uma invasão de uma quadrilha a uma fazenda resultou em 4 criminosos mortos após uma rápida resposta da polícia. O grupo de 5 homens invadiu uma propriedade rural localizada no ramal do Severino por volta das 11 horas da noite de segunda-feira. Funcionários também foram rendidos e colocados na mesma residência que a família estava. Uma das vítimas ainda foi obrigada a transferir R$18 mil via Pix aos criminosos. Já por volta das 4h30 da manhã de terça-feira que as vítimas conseguiram se libertar e pedir socorro. Alguns pertences foram colocados nesta caminhonete. O foco da quadrilha era atravessar o veículo para o lado boliviano. O meio utilizado seria esta ponte improvisada no meio da mata. O que os criminosos não esperavam era a intervenção da Polícia Militar por meio da equipe de operações especiais, a COI. Ao avistarem a guarnição, os assaltantes começaram a atirar. A polícia revidou e 3 deles foram atingidos e mortos. Um outro envolvido, mesmo baleado, conseguiu correr, mas caiu logo mais à frente e morreu antes de receber socorro médico. O 5º envolvido conseguiu fugir por uma área de mata. Até o fechamento desta reportagem, o homem ainda não havia sido encontrado.
Na abordagem, os indivíduos reagiram e a guarnição da Companhia de Operações Especiais revidaram os disparos de arma de fogo. Na ocorrência, foram apreendidos 4 armas de fogo, né, inclusive com estojos disparados, deflagrados, e 4 celulares. E a caminhonete roubada. Então, de Plácido de Castro, ela é uma região que já existe essa situação de roubo de caminhonete. Sabendo disso, a guarnição da Companhia de Operações Especiais faz rondas e patrulhamentos na área, né? E essa situação culminou com a neutralização desses agentes, né, e a recuperação desses bens. Os corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal e trazidos para Rio Branco, onde foram submetidos aos exames cadavéricos necessários. O caso será investigado pela Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública informou que irá apurar a conduta dos policiais, já que isso faz parte do protocolo após uma ação como esta. A Sejusp informou ainda que deverá marcar uma entrevista coletiva nesta quarta-feira para dar mais detalhes do ocorrido. Uma operação conjunta entre o Núcleo de Investigações Criminais de Cruzeiro do Sul e a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Juruá. A prisão de Sabá foi realizada com base em um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Segundo o delegado Everton Carvalho, Sabá é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região. Um indivíduo que era foragido da justiça, que era objeto da investigação aqui do NEIC no município de Cruzeiro do Sul, juntamente com a DENARC em Rio Branco, né? Importante reforçar essa atuação em conjunto das delegacias especializadas da Polícia Civil em tráfico de droga, logrou êxito em apreender esse indivíduo ali na comunidade de Santa Luzia. Indivíduo que já tinha sido cumprido algumas buscas e apreensão no seu endereço, conhecido da polícia, mas ele estava foragido, né? Tinha evadido. As investigações iniciaram em abril, quando a polícia conseguiu apreender em Rio Branco quase 200 quilos de droga que seguia em uma carreta para Goiânia. O indivíduo era dono de uma carreta, né? A polícia acredita que aquela carreta era de sua propriedade, né? Está no nome de outra pessoa, mas é de sua propriedade. Estava utilizando para transportar grandes volumes de entorpecentes para fora do estado, né? Outro integrante da mesma organização, identificado como Rony, já havia sido preso anteriormente, também apontado como um dos responsáveis pelo transporte dos entorpecentes. As investigações continuam. A investigação foi realizada, foi possível identificar alguns autores que participaram. Um indivíduo já tinha sido preso em flagrante na apreensão ali, junto com o caminhão, que era o motorista, né? E agora tivemos essa apreensão também desse outro cidadão, que ele foi identificado também por intermédio da investigação, e tem mais um indivíduo que está foragido e a gente está em seu encalço aí no sentido de capturá-lo. Esse era o principal alvo da polícia, foi um indivíduo que foi preso na data de ontem, indivíduo que ele era responsável por toda a logística, né, desde pegar esse material das mulas que trazem aqui para abastecer o comércio local, como para mandar para fora do estado. Olha, os fatos estão comprovando que se o governo federal tivesse uma atenção um pouquinho para essa região, com o trabalho que é feito pelos servidores da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, se o governo federal reforçasse um pouquinho a estrutura do Exército, colocasse aqui Marinha, colocasse aqui uma outra estrutura para a aeronáutica também, em pontos estratégicos do Estado, nós conseguiríamos equacionar muitas coisas aqui. Porque é evidente que as forças de segurança do Estado, elas apresentam resultados importantes. Têm apresentado, é inegável isso. É importante. Agora, precisaria o governo federal ter um olhar diferenciado para resolver problema de cocaína no Rio de Janeiro. Tem que olhar o que acontece aqui no Acre, isso é óbvio também. Vamos teimando. Logo após o intervalo, briga entre cunhados termina com um morto e o outro gravemente ferido em Cruzeiro do Sul. Nós voltamos já.
Em Mâncio Lima, briga entre dois cunhados, termina com um morto e o outro gravemente ferido. Uma discussão entre cunhados que estavam armados com facas acabou em tragédia no bairro Guarani, em Mâncio Lima. O confronto deixou Antônio Lima de Souza, de 43 anos, gravemente ferido, enquanto José Raimundo Braga não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia militar foi acionada e atendeu a ocorrência, como detalha o tenente Alessandro Martins. A guarnição foi ao local e o que se apurou foi que tinham dois parentes numa residência, cunhados, e começou um desentendimento entre ambos, onde um lesionou o outro. Antônio Lima de Souza foi socorrido e levado inicialmente ao Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ainda não há informações sobre o que motivou a briga entre os dois cunhados. Um seguiu para o hospital com a lesão de arma branca no abdômen, passou por cirurgia, encontra-se à disposição da Polícia Civil. Após a sua liberação, com certeza ele vai ser levado para procedimentos. O outro veio a óbito, a perícia técnica foi ao local, fez todos os levantamentos. O trabalho da perícia e a oitiva das testemunhas vão esclarecer essas situações. Bom, e aqui em Rio Branco, o padrasto brigou com o enteado e a confusão terminou no pronto-socorro de Rio Branco. A informação é de que o Raimundo entrou num conflito, aí, numa contenda grave com o seu padrasto, identificado apenas como Erivan. Parece que já tinham ali algum problema na família, já estavam com alguma contenda, quando os dois teriam chegado em um bar. E depois, lá nesse bar, a contenda da família continuou crescendo, continuaram se agredindo verbalmente e, de repente, o Erivan pegou um terçado e partiu para cima do Raimundo Nonato. O Raimundo Nonato disse que ainda pegou um terçado e tentou se defender, mas não conseguiu vencer o Erivan. O Raimundo Nonato ele foi socorrido por uma caminhonete de terceiros que estavam lá, colocaram o rapaz na caminhonete, acionaram o SAMU, mas vieram e foram interceptados no meio do caminho pela ambulância número 10, que está aí com a socorrista, com a Rosa e também com o Brandão. O rapaz foi encaminhado aqui para o pronto-socorro, como a gente vê aí, com várias escoriações, principalmente na região da cabeça e dessa região das costas aí e também do ombro. Agora, a ambulância 10 do Bujari novamente voltou ao ramal Linha Nova, lá no Bujari, mais precisamente no quilômetro 10, só que dessa vez para trazer uma outra vítima, que foi o seu Erivan Sampaio de Barros, de 31 anos, no caso que é o padrasto do Raimundo Nonato. Estava uma história mal contada, um falava uma coisa, o outro falava outra coisa. Inclusive, o seu Erivan, ele veio apenas com a mão machucada. Ele disse que quem começou a contenda todinho foi o Raimundo Nonato, que tinha ido beber, chegou em casa cobrando um serviço de uma vaca, que na verdade era serviço dele, e chegou em casa embriagado, querendo tirar sarro da cara do seu Erivan, que é seu padrasto, e eles acabaram aí discutindo, um puxou o terçado para o outro e o seu Erivan ficou com os dedos bem machucados, segundo informações, né? Ele tentou segurar ali o terçado e, a princípio, tudo indica que realmente ele teve uma fratura aí. Estava com 2 vezes que ele tinha me ameaçado, né? E essa vez ele me ameaçou de novo, aí eu disse que ia pegar o rifle, mas ele disse que ia pegar o terçado que estava mais perto, né? Foi ele que pegou o terçado primeiro, aí eu peguei o outro terçado e saí correndo, e ele saiu correndo atrás de mim. Seu Erivan, seu enteado mora com o senhor e com a sua esposa? Sim. E o que foi que aconteceu exatamente hoje? Ele estava alcoolizado. Não era eu não, era ele que estava alcoolizado. E ele chegou em casa dizendo o quê? Ele chegou dizendo que queria que eu fosse cortar capim para vaca. Eu digo, rapaz, não vou cortar capim para vaca não, é que eu tinha chegado do serviço. Cheguei, era mais ou menos, acho que 1 hora para 2 horas em casa. Aí ele queria que eu diga, eu estava deitado, né? Eu digo, rapaz, não vou cortar capim não, que eu digo, não foi eu que machuquei a vaca, quem machucou foi um rapaz lá, né? Eu digo, não foi eu que, então chama ele para vir cortar o capim, né? É só isso que eu tenho a declarar, que eu não... Eu reagi... O senhor vai registrar boletim de ocorrência contra ele? O que eu reagi em última legítima defesa. Polícia Civil identifica mais uma vítima do homem que estuprou 3 sobrinhos em Rodrigues Alves.
A delegacia de Rodrigues Alves registrou a 4ª vítima do vigilante Adson Saraiva, preso na semana passada sob acusações de estupro. Uma menina de 11 anos foi ouvida pelo delegado Marcílio Laurentino, que deu mais detalhes do caso. Mais uma vítima compareceu a esta delegacia, a qual teria reconhecido o vigilante que teria sido preso na semana passada, acusado do crime de estupro contra 3 sobrinhos. Ela reconheceu ele na foto e disse que no final do ano passado estava vindo da escola quando foi abordada por ele no meio da rua, o qual lhe puxou para dentro da sua residência, da residência dele, do acusado, e cometeu o ato sexual, a conjunção carnal. Ela disse que quando ele foi ao banheiro, ela aproveitou e pulou a janela e fugiu do local. Ela também alegou que antes das eleições ele teria tentado novamente pegar essa criança de apenas 11 anos e teria tentado colocá-la dentro da residência, só que as amigas avistaram e ele acabou liberando a menina. A menina estava tendo problemas de saúde, a mãe estava desconfiando, com ansiedade, chegou aí ao médico, inclusive foi medicada e estava tomando um remédio controlado. E ao ver a imagem, decidiu contar para a mãe. Diante dessas informações, já diligenciamos com a vítima para ela contar qual seria a casa do suposto autor e, para coincidência, realmente bateu com a casa do vigilante que teria sido preso na semana passada. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no Acre. Para amanhã, a previsão é de sol entre muitas nuvens e tempo instável em todo o Acre. O predomínio será de céu nublado e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões acreanas. Existe a possibilidade de temporais em todo o estado. Vamos a algumas temperaturas mínimas e máximas em algumas cidades. Na cidade de Capixaba, a temperatura máxima é de 31 graus Celsius e a mínima de 23. São as mesmas temperaturas registradas em Plácido de Castro. Em Feijó, 30 de máxima, 23 de mínima. E em Chapuri, 31 graus Celsius de temperatura máxima, 22 graus Celsius de mínima. E ainda hoje no Gazeta em Manchete, segundo o Núcleo de Cidadania de Adolescentes, em 21 municípios do Acre, foram atingidas as metas do Unicef. Será? Voltamos já. Núcleos de Cidadania de Adolescentes de 21 municípios do Acre realizam um festival para celebrar o cumprimento das metas. O Unicef, em parceria com a Visão Mundial e as prefeituras de 21 municípios do Acre, realizou na manhã desta terça-feira o Festival dos NUCAS, que são núcleos de cidadania de adolescentes formados por meninas e meninos entre 12 e 18 anos, moradores de cidades que participam do selo Unicef. A criação de um NUCA faz parte do pacote de atividades que as gestões municipais se comprometem a realizar ao aderir à iniciativa. Aqui no estado, são 21 municípios que participam do selo Unicef, promovendo cidadania, conhecimento e desenvolvimento pessoal para mais de 400 jovens. Hoje nós estamos reunidos aqui, né? Rio Branco está sediando, recebendo aí, dando as boas-vindas a vários municípios. O selo Unicef é os cumprimentos de metas que a gente cumpriu ao longo da gestão do prefeito Jean Bocalão de 2021 e 2024. São vários eixos. É bom destacar na área da educação, né? A busca ativa escolar, a educação, a vacinação das crianças, no eixo da assistência social, situação de vulnerabilidade social. Nós tivemos o eixo também da cultura e do esporte e outras secretarias que compreendem o selo. É celebrar as ações que eles desenvolveram. Vamos estar falando sobre 4 eixos,
sobre gravidez na adolescência, sobre mudanças climáticas, falando sobre essa questão do protagonismo deles mesmos. Então, assim, é um momento de celebrar. Hoje nós queremos só festejar com eles e agradecer esse tempo que eles se entregaram, se envolveram nesse evento. Em Rio Branco, mais de 60 jovens participam. Para cada município, existem metas que devem ser cumpridas durante todo o ciclo para melhorar os indicadores sociais. Quem assina esse selo? O prefeito e presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança. Então, eles fazem adesão, se comprometem em garantir, em desenvolver as políticas públicas dentro do seu município e querendo, assim, melhorar os indicadores de impacto. Ou seja, tirar aquele menino e aquela menina do vulnerável, né, daquela situação de vulnerabilidade, trazer aquele menino e menina que estava fora da escola. Então, o Unicef ele trabalha com esse selo, pensando na educação, saúde e assistência. Em Brasileia, Nami Emília participa ativamente de todas as atividades desenvolvidas pelo núcleo há 3 anos. Para a jovem de 17 anos, o projeto proporcionou um grande desenvolvimento pessoal e social. Eu sou a prova viva. Eu era uma pessoa fechada, eu era uma pessoa calada. Eu não era protagonista, eu não era uma liderança. Então, através do núcleo, eu consegui ser essa líder forte, tanto na minha escola quanto no município de Brasileia. Então, ver que através do núcleo e através dessas atividades que o núcleo proporciona, outros jovens têm esses pensamentos, têm essas lideranças que estão sendo geradas, é gratificante. Olha, sinceramente, encontro dificuldades para perceber esse mundo maravilhoso de metas cumpridas. Se no Acre, a política voltada para a infância e para a juventude está batendo todas as metas, como é que fica, hein? Porque a realidade que os bairros nos mostram, que inclusive, infelizmente, o noticiário policial nos apresenta, é uma realidade muito diferente, bem diferente. A gente precisa discutir um pouco mais isso. Vamos ver como é que a gente acompanha esse problema nas próximas edições. E assim, nós terminamos esta de hoje. A você, uma boa noite e até amanhã.